Pessoal, como é que tá? Olha só, vamos rapidinho para uma mensagem agora, eu e você, tá certo? Eu tento às vezes fazer uma mensagem mais rápida, né? Mas é complicado. Então são aproximadamente 13, 14, 15 minutinhos, tá certo? Uma reflexão bem interessante do que Deus falou comigo e eu estou repassando para você, tá certo? Não esqueça, vai lá, curte o vídeo, tá? Se inscreva no nosso canal tá crescendo. Curte o vídeo, compartilhe com pelo menos umas 10 pessoas que você sentir no seu coração, tá? Curte o vídeo, compartilhe, comente. Com isso você faz com que essa mensagem chegue cada vez mais longe. Tá certo, pessoal? Vamos parar de falar. Vem comigo, vamos para a palavra. Tudo bem, pessoal? E aí, como é que tá você? Como é que tá a tua casa? Como é que tá a tua família? Sabe, né? Essa minha pergunta inicial, ela sempre vem junto do meu desejo de que a tua família, você, a tua casa, os teus empreendimentos estejam sendo plenamente abençoados pelo Senhor, o Deus que fez os céus e fez também a terra. Caso não esteja acontecendo isso, caso não seja a sua realidade, eu quero te dizer, eu venho trazer-te uma palavra de esperança. Creia na virada, creia na mudança, creia que o choro, como diz a palavra de Deus, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Queridos, eu quero ser rápido, objetivo, para vos comunicar, para vos transmitir o que Deus transmitiu ao meu coração, ainda nesta madrugada. Estou acordado desde as 4h30 da manhã. Na verdade, este horário é um horário antigo. Entre 4 e 4h30 é um horário que sempre eu sou despertado pelo Eterno para nós conversarmos, né? Parece coisa de louco, mas a gente conversa com Deus, sabia? Assim como eu converso com você, a gente conversa com um amigo, com o pai, com a mãe, a gente conversa com Deus. E não é nada regrado, é uma conversa, é uma oração. Porém, normalmente eu acordo e saio da cama e vou para um lugar na minha sala, enfim. Mas essa madrugada eu acabei ficando na cama, acordado. Porém eu virei o rosto para a parede e comecei a falar com Deus, ok? Posterior a isso eu não dormi mais, então eu então levantei, escutei, enfim, fiz a minha higiene, enfim, tomei meu banho, e comecei a meditar na palavra de Deus, comecei a ouvir, enfim, fazer o meu devocional, bem mais cedo, não é verdade? E em determinado momento Deus me fez trazer à memória aquela minha atitude de alguns momentos atrás, de virar para a parede. E isso me remeteu a Isaías, capítulo de número 38, acerca da passagem sobre o rei Ezequias. E Deus então comunicou-me algumas coisas acerca disso que eu quero passar para você. Deus ministrou o meu coração. Eu sempre digo primeiramente, querido, se você soubesse, eu falo tanto para mim nesses últimos tempos, nessa nova fase da minha vida. E eu quero compartilhar com você Isaías capítulo 38, os versículos que vão do 1 ao 6. Tá certo? Diz assim o texto: E naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E aqui vem o elo de ligação com aquilo que eu te falei. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E diz então a palavra de Deus: E chorou Ezequias muitíssimo. Em ato contínuo, verso 4, então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Vai e o dizes a Ezequias: assim te diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai,
ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e eu defenderei esta cidade. Queridos, em rápidas palavras, eu quero vos falar sobre o tema, o poder de uma oração e de uma lágrima. Eu vou repetir, o poder de uma oração e de uma lágrima. Sendo rápido, sendo breve, sendo objetivo, Deus, usando o profeta, orienta com que Isaías vá até o palácio real, aonde Ezequias, o rei de Israel, então padecia de uma enfermidade. O motivo desta enfermidade, não vou entrar nos pormenores, enfim, nos pequenos pormenores teológicos, mas o possível motivo dessa enfermidade nós encontramos lá no segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, no capítulo 32, a partir do verso 24, diz a palavra de Deus que ele elevou o seu coração, se ensoberbeceu. Ele era um homem justo, ele era um homem reto, mas em determinado momento ele elevou, deixou o seu coração ficar elevado, ou seja, não vigiou, criou a soberba. E a palavra de Deus diz que nós devemos ter muito cuidado acerca disso, acerca da soberba. Porque por mais homens de Deus que nós sejamos, por mais mulheres de Deus que você seja, minha irmã, minha querida, nós ainda somos homens, somos mulheres. E se não cuidarmos, se não vigiarmos, a probabilidade de cairmos em um laço de soberba, em um laço de orgulho é muito grande. E o proverbista, o provérbio de número 15 e no 16 nos deixa muito claro. O provérbio de número 15, em determinado tempo, o proverbista diz que, olha, a humildade, ela vai preceder a honra. Mas no provérbio de número 16, em algum momento, ele diz, mas cuidado, porque a soberba, ela precede a queda. Ezequias, se nós observarmos na história, realmente era um homem piedoso, um rei justo, um rei piedoso, um rei que andava reto diante do Senhor. Todavia não vigiou em determinado momento de sua vida. Então Deus permite determinada situação chegar até Ezequias, uma enfermidade, a fim de lhe dar um verdadeiro, eu chamo de um choque de realidade. Deus permite Ezequias cair em si com esta enfermidade e, sobretudo, a repreensão pela boca do profeta Isaías. Deus permite este choque de realidade para que, como diz o gaúcho, Ezequias dissesse, mas bate, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo da minha vida, da minha família, do meu ministério, das minhas coisas? Então diz em ato contínuo que imediatamente ele toma, e glória a Deus por isso, quando nós tomamos esse choque de realidade, quando não é muito tarde para nos arrependermos. E diz a Bíblia nos versículos 2 e 3, então virou o rosto. Alguns teólogos, historiadores dizem que por ele estar muito enfermo, ele estava deitado, então ele se vira para a parede. E a Bíblia diz que ele então começa a orar e a lembrar a Deus sobre a sua conduta. Não que Deus precisasse ser lembrado. Deus não queria ser lembrado de nada, porque na sua onisciência Deus sabe de todas as coisas, é um dos atributos de Deus. Todavia, Deus queria um arrependimento profundo. Então Isaías, ou na verdade Ezequias, ele ora e ele lembra, entre aspas, a Deus, dizendo: tu sabes como eu te servi, tu sabes como eu fui justo diante da tua presença, tu sabes, em outras palavras, eu vacilei, eu me ensoberbeci em determinado momento, mas tu sabes que essa não é a minha realidade. Ou seja, houve um arrependimento. E o que eu quero vos trazer agora aqui em questão, queridos, eu quero pontuar este ponto que é muito importante. Ei, Ezequias, ele tinha credibilidade com Deus. Ele vacilou,
Ele se ensoberbeceu em determinado momento, mas ele tinha dispensa. Ele tinha dispensa com Deus, ele tinha credibilidade. Ele disse: Senhor, tu sabes que eu não fui assim toda a vida, que foi um equívoco. E sobretudo ele se arrepende. A Bíblia diz que ele chora muitíssimo. No hebraico este termo, chorar muitíssimo, no original quer dizer mais ou menos, verteram inúmeras lágrimas, muitas lágrimas dos seus olhos. Foi um pranto, foi um lamento dolorosíssimo. E eu entendo que Deus só não ouve a oração, como Ele também vê uma lágrima e interpreta esta lágrima. Existe uma canção antiga que diz que uma lágrima para Deus é uma frase. E só Deus tem o poder de interpretar. Ô meu lindo, gente linda, gente bonita, Deus, Ele não espera. Deus jamais esperou que nós não viéssemos nunca a pecar. Mas o que Deus espera? Deus espera o mais profundo arrependimento. Eu vou repetir: Deus, na sua onisciência, Ele nos conhece a cada detalhe. Ele nos criou, Ele nos formou. Ele não espera que nós não venhamos a pecar. Mas todavia, se pecarmos, Ele espera, através destes choques de realidade, que o quanto antes nós venhamos a nos arrepender. Provérbios de número 18, versículo de número 13: o que encobre o seu pecado, a sua transgressão, nunca prosperará. Todavia, o que o confessa e a deixa, ou seja, confessa e deixa, nunca mais eu vou fazer. A Bíblia diz: alcança a misericórdia. Nós temos mais dois exemplos, pelo menos. Tiago capítulo 5, eu não vou ler, mas Tiago capítulo 5, verso 16, fala sobre o arrependimento, sobre o perdão de Deus. Primeira epístola de João, capítulo 1, verso 9 também. João fala sobre a misericórdia, a graça de Deus que vem sobre a nossa vida quando nós nos arrependemos. Futuramente eu quero vos trazer aqui, quando Deus permitir, alguma coisa acerca do Salmo 51, o salmo de arrependimento de Davi posterior ao seu pecado. Então, em ato contínuo, para nós terminarmos o verso de número 4, quando Deus observa e vê que aquele choque de realidade deu certo na vida de Ezequias, glória a Deus, eu gosto disso. Olha o que uma oração e uma lágrima tem o poder de fazer. Versículo de número 4, mas eu gosto mais da versão de 2 Reis, capítulo de número 20, e verso de número 4. Isaías entrega a mensagem, como todo profeta, vira as costas e vai embora. Lá na cama, lá nos aposentos reais, Isaías, então, ou melhor dizendo, Ezequias, se arrepende, traz a memória, entre aspas, lembra a Deus que ele tinha dispensa, ele tinha credibilidade diante de Deus. Então eis que vem a voz do Senhor. E eu gosto da versão, é a mesma passagem que é narrada em Isaías 38, também é narrado em 2 Reis, capítulo de número 20. Estando ainda Isaías no pátio do palácio, no meio do pátio, eis que a voz do Senhor é ouvida pelo profeta: volta lá, Isaías, volta lá, porque eu vou mudar o quadro daquela situação e tu vai profetizar de novo para aquele homem, porque aquele homem está lá chorando e eu estou interpretando a lágrima dele, porque aquele homem está lá orando e eu estou ouvindo a oração dele. Então Isaías volta e diz: assim te diz o Senhor, eu ouvi a tua oração e eu vi as tuas lágrimas. Eu repito aquela frase daquele hino, daquele cântico antigo que diz: uma lágrima para Deus é uma frase, e só Deus tem o poder de interpretar. Glória a Deus. Deu até um calorão, irmão. Meio friozinho hoje, esses dias estava um calor, agora é frio, estou de moletom. O gringão já fica a suadeira, né? Vamos terminar. Versículo de número 6. Então, a partir daquilo, olha o que é uma oração e uma lágrima interpretada por Deus com sinceridade, com confissão de pecado, com arrependimento. Olha o que isso gera. Isso gera 3 verbos. Como é que é isso? Começou com a aula de português agora? Não. Isso gera 3 verbos.
que Deus vai liberar 3 verbos no versículo de número 6 de Isaías capítulo 38. Não só para a vida de Ezequias, mas para toda a nação. Olha o que uma oração verdadeira, quebrantada, com lágrimas, com arrependimentos, e às vezes você não consegue nem falar, mas só a tua lágrima diante de Deus já chega. Então Deus vai usar o verbo acrescentar, o verbo livrar e o verbo defender. E ele diz assim: Ezequias, te acrescentarei mais 15 anos na tua vida. Glória a Deus. Receba essa palavra. Deus está acrescentando algo sobre a sua vida, sobre você, sobre mim. Mas vou fazer mais um negócio, tem mais um verbo para você. Que verbo, Senhor? Vou te livrar, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria. Mas não só a você e a esta cidade, porque o teu clamor e as tuas lágrimas não vão alcançar somente a você, vão alcançar toda a tua casa, toda a tua família, toda a tua cidade, todo o teu estado, todo o teu país, toda a tua nação. Você não sabe, ou você esqueceu o poder que tem numa palavra de clamor, de súplica, de lágrimas. Então eu vou acrescentar, eu vou livrar, eu vou defender você, vou defender esta cidade. Glória a Deus. Eu termino, queridos. Deus é o Deus que libera, com base no nosso quebrantamento e o nosso arrependimento, uma palavra sobre a nossa vida, verbos sobre a nossa vida. Receba esses verbos de Deus, receba o verbo acrescentar, receba o verbo livrar, receba o verbo defender. A tua oração e lágrimas podem muito mais do que você imagina. Essa palavra que eu quero deixar para você hoje, tá certo, querido? Deus nunca vai esperar que nós não venhamos a pecar. Melhor que não venhamos. Todavia, se algo aconteceu, se algo fora manifesto na tua vida contrário, se quebrante. Fechando a Bíblia. É a base, né, irmão? Palavra de Deus. Sabedoria milenar. Que a gente conta tudo que a gente precisa de uma forma simples. Deus espera de você, não que você não peque, mas que você se arrependa profundamente e não torne a repetir os mesmos erros, tá certo? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Beijo no seu coração.